Fé. Agora é hora de dar mais um passo para o conhecimento da Palavra de Deus. Crescendo na Fé. Um oferecimento Faculdade Teológica Bethesda. Moldando vocacionados. Uma boa tarde na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do Bom e Velho, e bota velho nisso, do Bom e Velho Crescendo na Fé. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude. Temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas, que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu disse ontem que hoje teríamos um debate em especial no programa da tarde, com o pastor Átila Ribeiro sobre pré e pós-tribulacionismo, mas era mentira da barata, tá certo? Eu confundi a data. Na verdade, te digo hoje que o debate é sexta que vem. Eu só olhei errado lá no nosso calendário e eu falei que era hoje, mas não era hoje. Eu estava com os dedos cruzados o tempo todo. Então, na próxima sexta-feira, teremos aqui, se Deus quiser, e a gente viver, teremos aqui o debate na parte da tarde. Então, nós teremos um debate em dose dupla na semana que vem, no tradicional horário das 11 da manhã e depois às 2 da tarde, com o pastor Átila Ribeiro. Ele que também veio para o debate, pastor, o nosso irmão, doutor Kanashiro, doutor Helder Kanashiro, bem-vindo. Boa tarde, pastor César, é um prazer estar aqui. Tendo debate ou não, nós estaremos aqui. E parabenizar pela conversa aí que você teve aí com o Rodrigo Silva, foi muito legal e esclarecedor. Parabéns. Maravilha. Vamos lá, 42, que número é esse? De onde eu tirei esse número, hein, gente? Calma aí. 974 17 41 29. Deixa eu lá. Eu não sei os números. 97417 41 29. Vamos lá, 4129. Agora sim, ó. Para você falar ao vivo nesse programa, você liga nesse número e fala ao vivo. 97417-4129, 97417-4129. Nesse número você fala ao vivo comigo aqui no programa Crescendo na Fé. Ou você pode mandar a sua mensagem de áudio também por esse número. 97417-4129. Vamos trabalhar, vamos lá. Alô? Alô, paz do Senhor, pastor. A paz, quem fala? É o irmão Edson de Pouso Alegre. Como? Edson de Pouso Alegre? Isso, Minas Gerais. Edson de Pouso Alegre, Minas Gerais. Vamos lá, meu irmão, bem-vindo ao programa, pois não? Ô pastor, eu tô com uma dúvida aqui, Lucas 2, 47, onde Jesus estava no templo com 12 anos. Na minha interpretação bíblica aqui, ela tá que Jesus interrogava os mestres. E eu já ouvi muitas pessoas falando que Jesus ensinava os doutores. No original tem uma diferença, não tem? De ensinar e de interrogar. Essa é minha dúvida. O que vocês podem me orientar aí na interpretação certa? Tá, você já leu o próximo versículo? Lembra como está? Aliás, no próprio 47. Eu não estou com a Bíblia aberta aqui. Não, tá. Pode deixar, a gente vai trabalhar. Todos admiravam das suas respostas, né? Isso, a gente trabalha isso aqui. Obrigado, Edson. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Amém. Olha, por que as pessoas chegam o pastor, o doutor Helder pode até trabalhar essa questão mais como é que está no original, mas por que as pessoas falam sobre que Jesus estava ensinando, né? Porque o versículo 47 fala que as pessoas se admiravam da inteligência de Jesus e das suas respostas, né? Então não é que ele só estava fazendo perguntas, ele também estava trazendo elucidações, ele também estava trazendo respostas, conclusões, né? Dissertando ainda. Bom, infelizmente nós não temos o conteúdo, mas dizer que ele só fez perguntas e acabou, não. O próprio versículo 47 fala que ele também deu respostas e as respostas eram tão contundentes que as pessoas se admiravam da inteligência e das respostas para uma criança de 12 anos. É interessante, é muito boa a explicação. Dentro do sistema de ensino judaico,
As perguntas são importantes, mas espera-se dos sábios que eles saibam responder as questões difíceis. Então é por isso que está isso daí bem esclarecido no texto. Agora, não obstante o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, o interessante é que ensinar e aprender em hebraico são as mesmas consoantes, apenas trocando as vogais. Então, Como que é? Ensinar e aprender são os mesmos, o mesmo grupo de consoantes, só que mudando as vogais. Então, assim, para quem está lendo o texto, não é isso, mas uma aproximação dentro do espírito judaico, tanto aprender como ensinar está dentro do mesmo escopo de entendimento. É um pouco difícil de explicar isso em português, porque em português nós não temos isso, né, pastor César? A língua hebraica é consonantal, então as consoantes são as mesmas. É o que ele está dizendo, as consoantes são as mesmas, mudam-se as vogais, Isso. basicamente. Vamos lá. O WhatsApp e o telefone fixo agora é tudo igual. 11 São Paulo 97417-4129, 97417-4129. Salva esse número como, sei lá, mostra o texto, César Cavalcante, podcast do Crescendo na Fé. Sei lá, manda aí. Temos o quê? Solta. Boa tarde, pastor César, Kanashiro. Sou Flávio, falo de Ilhéus, Bahia. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Em 1 Coríntios 1, 25, diz que porque a loucura de Deus é a mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Essa fraqueza de Deus seria Jesus Cristo pregado na cruz? Eu sei que sabemos, né, que Deus não tem fraqueza, mas Paulo estaria fazendo assim uma loucura em falar isso, fazendo um trocadilho, né? No caso. Obrigado, Deus abençoe vocês. Dr. Elder. Bom, dentro do Império Romano, o que valia como força dentro do Império era justamente a questão de você ter um exército bem posicionado e você ganhasse as batalhas pela força. Então, qualquer outra ideia que se tinha dentro das ideologias, vamos chamar assim, das nações, em que não fosse baseado a autoridade pela força, então isso não valeria. E justamente a proposta, né, do Evangelho é da não agressão. Então, é muito estranho você ter um César ou um Quírios que tinha vamos dizer assim, um modus operandi diferente e não é um guerreiro, mas um pacificador. Então é por isso que dentro de um Império Romano, em que além da força também se tinha a questão da filosofia como ferramenta de domínio, então força e conhecimento, então era muito estranho essa pregação de Paulo em elevando o Senhor Jesus, que era um pacificador e que não tinha em mente ou dentro do seu horizonte próximo uma questão, uma questão de violência, mas de pacificação, e que esse nosso Quírios agora ele age diferente, tanto no conhecimento dos gregos como na força do Império Romano. 97417-4129, sempre lembrando 0 operadora 11 aqui em São Paulo, senão não funciona. 97417-4129, você chama e fala ao vivo comigo também no programa ou manda seu texto, seu mensagem de áudio. Vamos lá. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, quem fala? Aqui é o Ted, eu falo de Serra Espírito Santo, pastor. Serra Espírito Santo, como é o nome? Ed. Ed de Serra no Espírito Santo. Bem-vindo, meu irmão. É Ted, pastor, né? eu tenho uma dúvida, Ted. não é bem uma dúvida. É Ted. É bem uma dúvida. Eu tenho observado, às vezes, em podcasts e tudo mais, pastores oriundos da África, ali de Moçambique e tudo mais, e eu vejo eles falando de situações que fazem filmes de terror parecer
brincadeira de criança, de pessoas voando em vassouras, em transfigurações, uma série de fatores. Existe, e me parece, pelo menos a mim, às vezes pessoas sinceras. Existe base bíblica para isso ou não? Existe essas possibilidades? O demônio tem esse poder de fazer esse tipo de situação ou não? Às vezes eu assisto e fico naquela, né, sem saber. Será que Satanás tem essa capacidade? Será que isso é de fato? Ou será que é só mera confusão? Ou para gerar like, etc. Existe base bíblica para essas manifestações? Tá certo. Obrigado, meu irmão. Olha, sobre essa questão aí do pessoal lá na África, voando em vassoura e tal, é mais com o Dr. Helder. Vamos lá, Dr. Helder. Bom, assim, eu não sei se o testemunho dessas pessoas, eu não vou validar um testemunho que eles estão falando, né? Mas, que é possível vejamos, por exemplo, os magos do Egito. Os magos do Egito, eles fizeram coisas semelhantes ao que Moisés fez. Tudo bem que eles foram derrotados, somente lá a serpente de Moisés, que representava o Senhor Deus, ele acabou engolindo as outras serpentes. Então, essa questão da permissão de Deus sobre a atuação de Satanás, a gente não pode, vamos dizer assim, deixar de lado. Que Deus ele permite, me parece que sim, desde o Antigo Testamento. Veja o caso de Balaão. Balaão também era um homem perigoso, porque, não obstante Deus tenha falado com ele, ou proibiu que ele jogasse uma maldição sobre Israel. Isso pode ser visto de várias maneiras, mas, então a magia era uma coisa que estava muito corrente no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, pelo que eu me lembro, o apóstolo Paulo vai falar que o próprio Satanás pode se transfigurar como anjo de luz. Então, assim, quais são as permissões e aonde essas permissões são utilizadas, eu não saberia dizer. Eu sempre coloco em dúvida alguns testemunhos que, como o irmão falou, me parecem muito fantasiosas, mas não podemos subestimar a astúcia de Satanás. Aproveitar aqui a pergunta, pode ir colocando aí, preparando o próximo, 97417-4129, 97417-4129. A palavra hebraica para serpente, eu não vi ela agora lá, mas essa que você falou do cajado de Moisés deve ser a palavra nahash. E essa palavra, nahash, eu estou recebendo algumas perguntas das pessoas perguntando se essa palavra ela tem alguma coisa a ver com os serafins, ou com dragões e tal. Já ouviu essa história? Não, eu acho que a palavra que está se referindo é saraf, né? Então, saraf é em Isaías. É isso? É isso. Mas você já ouviu essa história dessa conexão? Não. Não? Não, nunca ouvi. Nem com dragões. Com dragão pode até ser, né? Porque pode ser. Porque na Rash qual que é o... Eu acho que é Êxodo 4, deixa eu achar aqui. Bom, Êxodo 4 é a serpente lá que o senhor citou agora, né? Deixa eu achar, bem no comecinho ali. Um bordão, deixa eu ver, versículo 3. Capítulo 4, versículo 13, eu acho. Vamos lá. 4... Vaiomer, Ashley, Reita, deixa eu ver aqui, achar. Aqui é Nahash. Isso, lê Nahash. Pastor César, pode ser que na Septuaginta, pode ser que os tradutores tenham traduzido Nahash como se fosse dragão, mas como eu não estou aqui, não posso dizer. Uhum. Pode ser que tenha alguma relação. Mas em alguns negócio lugares, de serafim não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. É isso aí. Vamos lá. 97417-4129, você chama e fala ao vivo com a gente ou manda sua mensagem pelo WhatsApp. Bora. Obrigado, senhor, pastor César, pastor Deró. Satisfação falar com os irmãos. Gostaria, se possível, que os senhores falassem a respeito do kardecismo. Como a gente refutar as doutrinas do kardecismo mediante as escrituras e a questão também dos espíritos que manifestam, incorporam.
são espíritos malignos que a gente vê em algumas igrejas. Eles são demônios mesmo ou se tornaram? Gostaria de saber a respeito também. Obrigado mais uma vez e boa tarde. Aqui é o Rafael do Rio de Janeiro. Valeu, Rafael. O senhor entendeu? Entendi. Vamos embora. Olha, eu acho que em respeito às pessoas é uma coisa. Quanto à questão das ideias, aí nós combatemos. O kardecismo, por exemplo, a questão de nós fomos... no Antigo Testamento, Deus ele advertiu que a gente não pode consultar mortos. E o kardecismo, ele consulta mortos. E não só consulta mortos, como incorpora pessoas que eles dizem que morreram. Então, são duas práticas que são condenadas no Antigo Testamento. Então, é muito claro, é só ler as passagens para as pessoas e elas vão tomar decisão se devem ou não fazer, assim como ter outras atividades, outras práticas religiosas que o Antigo Testamento ele condena. Então, a questão da mediunidade e a questão de consulta aos mortos. Então, isso é uma coisa que não... E a questão do karma também, né? De você acabar pagando em outra vida aquilo que você fez em vidas passadas, né? A Bíblia diz que não tem esse tipo de coisa. Cada ser é um ser individual e cada um de nós vai pagar pelos erros ou pelos pecados que tenham cometido. 97474129, você chama nesse número, fala ao vivo com a gente, manda sua pergunta no WhatsApp via áudio, ou você telefona e fala com a gente. E hoje é o Dia Mundial do pessoal que não é de São Paulo participar, porque todo mundo de qualquer lugar, menos de São Paulo, pelo que eu vi aí. Tem o que pela frente, Cláudio? Boa tarde, pastor César, boa tarde, pastor Kanashiro. A minha dúvida é a seguinte... em João 20, 22, no Evangelho de João 20, 22, está escrito que, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. E em Atos dos Apóstolos, a gente tem, em 2 de Atos dos Apóstolos, no Pentecostes, a gente tem a descida do Espírito Santo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo no capítulo 2, no verso 4. Eu queria saber qual que é a distinção. Eles receberam duas dispensações, os discípulos, no caso, uma em João 20 e outra em Atos dos Apóstolos. Foram duas dispensações do Espírito Santo para as mesmas pessoas? Obrigado, meu irmão. Vamos lá. Doutor Helder, o que o senhor entende, pensa aí do texto? Bom, eu acho que aqui em João 20 e 22... estamos numa transição muito interessante, por sinal, em que nessa transição, se no Antigo Testamento, em geral, eram reis, profetas e sacerdotes que tinham o Espírito sobre eles, e somente esses tinham, então, a autoridade para manifestar as coisas espirituais, agora no Novo Testamento, principalmente no Evangelho de João, né, que fala da divindade de Cristo, né, há uma transição e que agora não são somente reis, profetas e sacerdotes, mas são homens comuns, como eram os apóstolos, de uma maneira propedêutica, antes do derramamento oficial do Espírito Santo, que eles também tivessem recebido. Então, era uma transição, não tem duas coisas diferentes. São coisas complementares e que demonstra já no Evangelho de João que haveria uma transição. Jesus já está falando, vocês também vão receber o Espírito Santo, né? E no livro de Atos, então, há o cumprimento de Joel, conforme está descrito ali, né? Que o Espírito Santo, então, não iria somente estar entre reis, profetas, sacerdotes e os discípulos de Jesus, mas também toda a carne receberia essa unção do Espírito Santo. Maravilha, maravilha. 974174129. Deixa eu falar aqui com o pessoal que está no chat aqui da live. Eu tô vendo aqui umas pessoas que tem uma coroazinha e um númerozinho do lado. Eu não entendo direito como é que é no chat, mas a Márcia Setembrino, ela tem uma coroazinha aqui do lado. E significa o quê? Deixa eu ver aqui. Significa principais fãs do programa, do canal. Legal. E ela tá dizendo, pessoal, deixa o like e tal. Então eu quero agradecer a todos os irmãos que acompanham a gente regularmente, com assiduidade, através do canal aqui. E você pode se inscrever também nesse canal. Não apenas no canal César Cavalcante, que é o mais conhecido, mas
também no canal do Estúdio CNF Oficial. Você também pode se inscrever, Estúdio CNF Oficial, no canal pelo YouTube. Você acha lá o Estúdio CNF Oficial. Deixa eu abrir aqui como é que tá. Tem aqui a Suzana Oliveira, o Marcone Alves, o Cauê Siqueira. Tem aí uma galerinha chegando aqui no estúdio Estúdio CNF Oficial. Então está começando agora esse canal e você nos ajuda bastante se você começar a seguir por lá também, tá certo? Vamos lá. Tem o que pela frente? Solta. Boa tarde, tudo bom? Eu queria uma explicação. Certo que eu já sei, mas tem muita gente que às vezes fica na dúvida. Sobre... O senhor falou também no podcast, né? Eu acredito no podcast. Sobre os dons do Espírito. Aquilo que o povo faz na igreja pentecostal. Né? Roda que nem o peão da casa própria. E depois cai ali e continua. E isso tem base bíblica além de Atos 2, né, a descida do Espírito Santo, que fala de Atos. Tem mais alguma base nisso? Bom, a pessoa não se identificou, né? Eu entendi a pergunta, mas eu não gosto muito da forma jocosa, né? Da forma, como é que eu vou dizer? Irreverente, né? De lidar com isso, né? Ele faz igual o peão da casa própria. Não. Eu considero esses tipos de manifestações estéticas como um exagero. Não tem como, eu não consigo documentar biblicamente que a pessoa fica rodando, caindo, não sei o quê. Então, essas manifestações estéticas, eu coloco como sendo um exagero. Mas isso também passa pela questão da experiência pessoal de cada um. Por exemplo, cada um tem um jeito de ser. Se eu tirar a chave de se eu tivesse, né, um carro, uma Ferrari. Se eu tivesse uma Ferrari e eu desse essa chave da Ferrari para o Dr. Helder e falasse: Dr. Helder, vou te dar essa Ferrari, custa 3 milhões de reais, toma essa Ferrari, é um presente. E fizesse a mesma coisa aqui no estúdio, está o Michel e está o Cláudio. Cada um vai reagir de um jeito. Pode ser que um chora, pode ser que um falou: rapaz, que bom, glória a Deus, vou vender isso aqui, comprar uma casa, que é meu sonho, vou comprar um não sei o quê, vou viver de renda com esse dinheiro e tal. E pode ser que o outro desmaia e pode ser que o outro comece a pular. Mas isso tem a ver, quer dizer, o presente é o mesmo, o doador é o mesmo, mas as reações são diferentes. Então, a reação das pessoas, eu não tenho autoridade para julgar isso. O que eu posso dizer é o seguinte: exagero, né? Tipo, eu dou a Ferrari para esse cara, ele desmaiou. Não precisa também, né? Tá bom? Mas isso eu falando. Eu não sou ele, eu não estou na experiência dele. Eu não sei quanto tempo ele orou para receber aquele presente. Eu não sei quanto tempo ele buscou. Eu não sei qual foi o sonho, qual foi a revelação. Eu não estou do outro lado. Então, ficar falando é muito fácil. O pessoal que fica rodando igual o peão da casa própria, não sei o que lá. Eu acho que essa abordagem irreverente, essa abordagem julgadora, sabe? Não é feliz. Porque tem irmãos que roda e cai, igual ele falou, e que estão fazendo aquilo ali para tirar onda. Mas tem irmãos que roda igualzinho ele falou, e que são homens de Deus e mulheres de Deus. E só estão fazendo aquela manifestação estética porque eles aprenderam assim, eles e tal, mas não tem a ver com o caráter, não tem a ver com a sinceridade, com a honestidade, não tem a ver com a índole, não tem a ver. Tem a ver com a experiência da pessoa, entende? Então, eu tenho maturidade o bastante, e, aliás, esse programa serve para isso, para compartilhar maturidade também. Eu tenho maturidade o bastante
para ser um teólogo que aprova e que gosta de oração no monte. E tenho maturidade bastante para estar lá no monte orando e ver a pessoa fazendo alguma coisa que eu nunca faria ou que eu não aprovaria e falar, tá bom, meu irmão, é isso aí, Deus abençoe e tal. Se um dia se você quiser conversar sobre isso, a gente pode conversar. Mas com todo respeito, carinho, dignidade, porque eu não sei o que ela recebeu, eu não sei como eu não estou do outro lado. Então a gente tem que estar, de vez em quando, de vez em sempre, a nossa fala, ela tem que estar infestada, por assim dizer, de honestidade, piedade, parcimonialidade e também a ideia de se colocar no lugar do outro. Me falta aqui a palavra. Empatia. Obrigado. Entende? Então, eu queria falar sobre isso. Eu queria deixar essa palavra, mas eu queria também ouvir o Dr. Helder. Não, inclusive, tinha duas questões que eu também quero colocar para ti, porque tu és um pastor idôneo. A respeito, por exemplo, a Assembleia de Deus, do qual você fez parte, né? Oficialmente ainda você tem muitos amigos, né? Pastor Deiró, o próprio bispo, né? Porque me parece assim, que na Assembleia de Deus, nos cultos, me parece que não é muito assim permitido, as pessoas podem se manifestar, mas em geral nos cultos públicos parece que a turma é mais comedida. Eu acho que nas orações, assim, tipo no monte. Isso, aí o pessoal se solta mais, né? Ou não? É assim, na Assembleia de Deus, e é difícil você falar na Assembleia de Deus hoje em dia, porque muda muito, né? Mas eu me converti na época que tinha poucas linhas, né, da Assembleia de Deus. Mas na Assembleia de Deus, a maioria é exatamente como o senhor falou, são manifestações comedidas ali e tal. E o que acontece, cara, isso é a minha leitura, tá? E eu vou fazer isso com respeito. O que acontece é que na década de 90, quando veio a igreja do aeroporto, lá do Canadá, de Toronto, as manifestações lá de Toronto, lembra? Segunda bênção que eles falam, né? Isso. As manifestações de Toronto e tal. E veio para os Estados Unidos via Boston, por exemplo, e veio para o Brasil via Camboriú, por exemplo, o pessoal lá dos Gideões missionários de Camboriú, e aqueles pregadores, aquele pessoal começou a soprar em microfone e começou a jogar paletó, não sei o quê. Então, aquilo ali foi uma moda que entrou. Não é que a denominação Assembleia de Deus aceita isso aí, mas nos cultos públicos não, mas no particular sim. Não. O que acontece é que algumas linhas da Assembleia de Deus, lá do pessoal de Camboriú, por exemplo, e veja, e é curioso, mesmo lá em Camboriú, não é assim na igreja de Camboriú. É no evento que eles fazem lá. Então, no evento que eles fazem lá, dos Gideões, aí o cara sopra no microfone, imitando helicóptero, só que é moda isso aí, entendeu? Então, não, a grande massa dos irmãos, o grande número dos pastores, das igrejas, nem aprovam, nem fazem essas manifestações. Então, é uma ala que ficou assim, só que eu estou falando da década de 90, né? Aí virada para o ano 2000, aí você tem a popularização da internet, aí você tem o fenômeno das redes sociais, o falecido Orkut, depois o Facebook, depois o YouTube, depois o Instagram, não sei o que lá, agora o TikTok e tal. Essas redes vão impulsionando essa moda, e aí acaba virando moda no Brasil inteiro para nichos, mas não é para denominação. Eu não sou advogado da Assembleia de Deus, mas pelo tanto que eu já andei nesse Brasil, esse mundo, eu sei que a denominação Assembleia de Deus nem aprova esse tipo de manifestação estética. Mas é dentro dela que nasceu. E dentro dela, não oficialmente, mas dentro de um movimento que faz parte da Assembleia de Deus. Boa explicação. Uma curiosidade agora que me ocorreu. O senhor já foi muitas vezes para Israel e continuará indo. Existe aquele... Eu já vi, não sei se o termo é a febre de Jerusalém, que quando as pessoas chegam lá, parece que
algumas pessoas são tomadas por uma forte emoção. Síndrome de Jerusalém. Isso. O senhor já viu essa? Já. Como é que é? A síndrome de Jerusalém, se você der um Google, deve ter. Não sei, deve ter. Deve ter no Google. É um surto psicótico. Eu não sou da área da psicologia, eu entendo que é um surto psicótico, porque a pessoa chega lá e ela é tomada de um surto. Sabe quando a pessoa tem um surto nervoso e ela fica com um comportamento estranho, ela fica não sei o que, ela é um surto. Tem o surto, síndrome de Jerusalém, que a pessoa chega lá e ela é tomada por um surto e ela acha que ela é um personagem bíblico. Ela acha que ela é Jesus, ela acha que ela é Moisés, ela acha que ele é Daniel, ela acha que é o João Batista. Mas das pessoas que você já mentorou ali, que você mentoriou, ou que você dirigiu nas caravanas, aconteceu algum fenômeno desse? Uma vez, comigo, uma vez. Era lá com o pessoal de... Bom, deixa eu deixar o nome para lá. Era uma irmã, ela era até advogada. É uma irmã que ela é da área do direito. Acho que ela era advogada e professora de direito na faculdade, na universidade. E lá ela tirou a roupa, tal. E ela começou a falar que ela era... Eu acho que ela era Elias, alguma coisa assim. Algum personagem lá, tal. E aí a gente foi lá, colocou uma toalha, abraçou, falou, vem, calma, vem aqui e tal, tudo mais. E ela começou a tentar falar profecias, não sei o que e tal. Foi estranho, foi diferente. Mas como eu já conhecia a síndrome, aí eu já detectei na hora, falei, isso aí. E aí, aí veio o médico, tal, tomou um calmante, tal, e resolveu. Mas veja, é muito fácil você espiritualizar isso, porque as manifestações estéticas são grandes, né? Então a pessoa vem, fala em línguas, tira a roupa e fala não sei o quê, e começa a misturar com versículo e tal. Você fala assim, isso aqui ou é Deus ou é o demônio. E aí você espiritualizou de um lado ou do outro. Quando na verdade é um surto, né? Que a pessoa está tendo ali, e aí ela tomou remédio e tal. Então existe esse fenômeno, ele existe. É verdade. Vamos lá. 11 São Paulo 97417429, 97417429. Vamos pro próximo. Alô? Alô? Olá, quem fala? Quem fala é Rafael, paz do Senhor, irmão. Rafael, pai, você fala de onde? Eu falo aqui do Taboão da Serra, São Paulo. Taboão da Serra, em São Paulo. Pois não, meu irmão? A minha pergunta, pastor, é sobre o texto de Apocalipse, capítulo 3, o verso 16, que vai dizer assim, diz assim porque os mornos, e não os quentes, nem frio, e não és quente nem frio, Deus peraí, que eu não tô ouvindo, peraí, calma aí, eu não tô... Não tá dando para entender. Vamos de novo. Apocalipse 3,16. Repete, aumenta aí, por favor. Assim porque és morno, e não quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Qual é a pergunta? Esse frio aqui, o que significa esse frio para Deus? Ok, obrigado, meu irmão. Deus abençoe, fica na paz. E aí, doutor? Eu acho que o pastor César, com uma explicação de um tema que aparentemente não tinha nada a ver com esse tema agora, me parece que calhou. Porque tanto o frio como o quente são dois extremos de uma mesma moeda, são duas faces da mesma moeda. Quer dizer, você espiritualizar, dizer que é de Deus, ou espiritualizar por outro lado uma manifestação que é demoníaca, então são dois polos que eles não vão atingir aquilo que as escrituras dizem que geralmente é um comedimento, né? Você andar ali na linha do meio, né? Então é justamente isso. Você, por um lado ou por outro, você vai estar cometendo excessos, e esses excessos não são, segundo a ideia que para a igreja de Laodiceia, não seria de bom alvitre. Então o negócio é a gente ler as escrituras e andar dentro de uma
de uma régua mais ao meio, vamos dizer assim, um ponto mais central e deixar os polos de lado. Como eu vi aqui que o pessoal tá todo mundo de cabelo em pé, né? A Márcia falou, eu tô pasma. Falando quando o senhor perguntou do surto, né? Ah, sim. O Michael Lopes falou, é um surto, não necessariamente... Ele cortou o que eu falei, né? Um surto não necessariamente espiritual. Ele falou que surto é esse que acomete pessoas sãs só em Jerusalém e tal. A igreja livre pode ser um surto, mas é maligno. Eu sempre nas minhas falas, às vezes até debates, né? Eu falo o seguinte, eu dou a informação com base no meu conhecimento, nas leituras que eu fiz, nos cursos que eu estudei, na sala de aula. E eu sempre digo, conforme for dar um Google aí, eu tenho essa mania, né? Dar um Google. Eu mesmo não dou o Google, agora eu procurei. Olha que interessante. Você achou aí? O Cláudio está dizendo, achou, mas está em inglês. Eu achei aqui, eu coloquei Síndrome de Jerusalém no Google. Aí aparece aqui, Síndrome de Jerusalém é um transtorno psicótico. Então eu acertei quando eu falei. É um transtorno psicótico raro que afeta pessoas que visitam Jerusalém, levando-as a acreditar que são figuras bíblicas, como o Messias ou os profetas. Essa condição geralmente não está associada a doenças mentais pré-existentes e pode manifestar como delírios, obsessões, comportamentos que imitam personagens bíblicos. E aí segue um monte de coisa, né? Eu estou pegando aqui no Google. Delírios e alucinações. Eles podem ter convicções intensas de serem figuras bíblicas com base nas suas experiências em Jerusalém. Comportamento imitativo. As pessoas da síndrome podem tentar imitar personagens bíblicos como Jesus, Moisés, João Batista, defendendo a religião, suas crenças. Transtorno psicótico. É considerado transtorno, embora não seja uma doença mental pré-existente. Pode ser desencadeada pela visita em Jerusalém. A influência religiosa, as crenças podem ter interpretação dos textos bíblicos, não sei o que lá. Guias turísticos e profissionais de saúde mental em Jerusalém são instruídos a observar turistas que demonstram agitação e isolamento, pois isso pode ser um sinal da síndrome. Então... Está de acordo com aquilo que você falou. Que eu estava falando. Eu só não sei se é raro. Como está dizendo, é raro? Eu acho que porque, por exemplo, eu só vi uma vez, né? Eu fui muitas vezes, mas eu só vi uma vez. Entendi. Eu só vi uma vez, mas eu já acompanhei muitos quadros de pessoas que, tipo assim, elas estão lá e elas mudam o jeito que elas são. Tipo assim, elas não falam com ninguém, ou só ficam chorando. Isso acontece. Aí isso acontece com certa frequência. Então a pessoa só fica chorando, ela fica se ajoelhando o tempo todo, nos lugares que chega se ajoelha o tempo inteiro, beija o chão. Isso eu já vi. Isso acontece. Rapaz. Mas aí eu já não acho que é um quadro psicótico, né? Eu acho que já é um... eu não sei, eu não sou do ramo aí não, mas só para dar uma ênfase aqui, porque as coisas que eu estou falando aqui, aí eu sempre falo, né? Não, dá um Google aí às vezes, quando é uma coisa muito diferente do normal, como é essa agora, que o senhor perguntou, aí acho que a pessoa pode pensar que é só conversa fiada, né? Vamos lá. Temos o que pela frente? WhatsApp. Vamos de WhatsApp. Vai. Boa tarde a todos. Boa tarde, pastor César. Meu nome é Ana Cláudia e eu falo de São José dos Campos. A minha pergunta é sobre o que está escrito em Romanos, no capítulo 11, no verso 25 e 26. O verso 25 vai falar de um endurecimento que veio em parte sobre Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E no verso 26, inicia com uma afirmação dizendo que assim todo Israel será salvo. Eu gostaria de entender como vocês compreendem esses dois versículos dentro do contexto, o que seria essa plenitude dos gentios, se é algo que já aconteceu ou ainda está para ser concluído futuramente. E também no verso 26, quando ele afirma que todo Israel será salvo, se está tratando aqui de judeus mesmo, ou então do Israel de Deus, né, que seria a igreja. Então fica essa pergunta. Eu agradeço pela essa abertura, Deus abençoe vocês. Obrigado. Eu deixei aqui, que o doutor Helder está sem o texto grego, deixei o texto grego, porque eu também queria ouvir a resposta, mas grego é com ele. Fala aí, doutor Helder. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Vai com o dedo aí, levanta, pode subir que vai.
Muito bom, né? Teu texto grego, né? É. Vai até o 26, não é isso? Bom, assim, segundo o texto grego, muito bem, está bem grandão aqui, está bem fácil de ler, né? A plenitude dos gentios. Isso é uma questão que leva em conta a questão escatológica, né? Como nós temos aprendido aqui, principalmente com o professor César, veja bem, Israel, todo Israel será salvo, tudo bem, aqui está se tratando da nação, porém, só existe uma coisa, uma condição para poder entrar no céu, né? A questão da tradução, da salvação. Esse Israel aqui, nessa plenitude dos gentios, pelo que eu entendo aqui, segundo o texto grego, será realizado quando esse Israel também aceitar o Redentor. Virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. Então, tudo gira em torno de Cristo. E só vai entrar no céu, ou entrar na bem-aventurança, aqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador. Quer dizer, esse Israel aqui, não obstante estar aqui como povo, mas na verdade aqui deve ser entendido nessa situação como igreja, né? Não tem dois povos, tem um só. Aliás, o muro foi derrubado entre os dois e agora é uma coisa só. Mas eu quero escutar a explicação do professor, porque ele vai falar mais sobre isso. Eu nunca fiz uma exegese desse texto em específico, mas à luz do... Eu vou falar o que eu penso desse texto, a minha interpretação, dos versículos 25 e 26, e eu queria a sua análise, porque assim, ó, o texto diz o seguinte, no 25, ó, se o senhor clicar aí na palavra, acho que aparece o dicionário. Está em inglês, mas aí aparece, dá para ler. Ó, ele diz assim, ó, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério. Aí algumas versões falam segredo, né? Mas a palavra melhor traduzida, eu acho que é mistério mesmo. É mistério mesmo. Porque mistério, aliás, mistério é uma palavra grega, né? E aí, eu acho que é essa palavra aí. Ó, não quero que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos de vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, Sião virá o libertador, ele apartará de Jacó as impiedades. Ok. Bom, esse texto que Paulo está citando é Isaías. E ele está citando Isaías, dizendo que de Sião, o libertador vem lá de Jerusalém. Jerusalém um dia vai ser o epicentro da salvação. É esse o ponto. E Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados em Jerusalém. E aí, de lá vem o Salvador. O que eu entendo desse texto é o seguinte, doutor Helder. Não quero que vocês ignorem esse mistério. Que o endurecimento que veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja chegado, quer dizer, Deus endureceu o coração deles por um período, e nesse período de endurecimento de coração, eles perseguiram e mataram Jesus, para que a salvação se manifestasse. E assim, e depois disso, não tem mais esse endurecimento e todo Israel pode participar da salvação. Mas a salvação é na pessoa de Cristo. Ou seja, depois da manifestação da salvação lá em Jerusalém, todo Israel será salvo. Todo Israel pode ser salvo, porque de Sião vem o libertador. Ou seja, a salvação cujo epicentro está em Jerusalém, porque Jesus Cristo morreu crucificado em Jerusalém, Jesus de Nazaré. Então agora todo Israel pode ser salvo na pessoa de Cristo. Não significa que todo judeu é salvo. Significa que todo Israel participa agora da redenção e da declaração do Evangelho, da proclamação do Evangelho na pessoa de Jesus. Então todo Israel agora é salvo, como todo o Brasil é salvo, no sentido de que não que todo brasileiro é salvo, mas a declaração do Evangelho é suficiente para a salvação de todo brasileiro, de todo judeu, de todas as pessoas. Então todo Israel será salvo no sentido de que em Cristo a salvação está aberta para todas as pessoas de Israel. Mas antes ele endureceu o coração. Mas até que a plenitude dos gentios chegasse. Agora que a plenitude dos gentios chegou, todo Israel a todo Israel está disponível a graça. Agora, uma coisa que você falou que eu acho muito importante, eu não sei se você vai concordar comigo, mas quando se fala de escatologia, em geral, né? Sempre se fala de eventos futuros.
porque o Cristo é o fim, o telos da história. Mas eu gostei dessa explicação porque você coloca Cristo no centro da história. Se colocar o Cristo no centro da história, não fica um pouco diferente a leitura do Apocalipse? Um exemplo. De coisas que irão acontecer, mas que efetivamente já aconteceram. Então, ele está no centro da história, concordo, essa foi a posição. Só que no Apocalipse, ele volta, né? Então, ele está no centro da história, mas você tem um retorno dele no final. E o retorno de Jesus no final é chamado de último dia. Então, ele é o primeiro e o último, no sentido de que ele é o verbo que disse haja. E tudo que começa a acontecer, acontece por causa dele. Então, ele é o princípio. E ele é o fim porque ele é o último evento da história. Quando Jesus Cristo volta, quando acontece a ressurreição dos mortos, aquele é o último dia. Então ele está no começo, no meio e no fim, por isso ele é o centro. Por isso ele é o centro da história. Não sei se eu estou respondendo. Sim. Mas eu entendo que ele é o início. Porque tudo começa nele. Porque nele foram criadas todas as coisas. Por meio dele. O prefixo é dia, não é? Sim. Dia, através. Através dele foram criadas todas as coisas. O diâmetro é um risco que atravessa o círculo. O círculo não, o quadrado, né? O círculo é o diâmetro. Diâmetro é do círculo. Diagonal é do quadrado. Sim. Mas ambos é dia. É através. Tudo foi feito através dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele é o começo. E ele é o final. Por isso ele é o centro de tudo. Ele é o centro de tudo. Tudo na Bíblia está centrado na pessoa de Cristo. Vamos lá. Muito bom. 974174129. Eu quero chamar você, hoje é sexta-feira, depois que nós saímos da rádio, a Liberdade cantou e a gente pode fazer quantas horas de programa a gente conseguir. Isso não significa que a gente vai fazer 1 hora a mais de programa, tá? Eu só falo que a gente vai passar do horário, mas a gente nunca passa. Então, eu tô falando isso porque agora a gente tem liberdade de fazer mais tempo de propaganda e eu tô fazendo menos propaganda. Então logo eu vou ser mandado. Eu tava com medo de ser mandado embora da rádio, fui, agora tô com medo de ser mandado embora do meu emprego, meu irmão, porque eu não falo dos programas de curso, de nada disso. E a gente precisa de dinheiro, porque é assim que a gente vive, é assim que paga o aluguel e tudo mais. Então vamos lá. Esse mês nós tivemos 2 projetos super interessantes. Um deles eu não falei aqui, que é o Meus Livros, Meus Mentores. Eu estou apaixonado por esse projeto e tem novidade para quem já comprou o programa Meus Livros, Meus Mentores. Acho que entre terça e quarta sai essa novidade aí, mas só estou aquecendo os motores aqui. E nós, ultimamente, lançamos aqui a especialização em História da Igreja. Júnior, ficaram prontos os vídeos da História da Igreja? É para hoje. Então, recentemente, nós lançamos aqui 3 mega aulas com os professores Lucas Gesta e Lucas Banzoli. Que, olha, são aulas... Meu Deus, uma irmã gravou um vídeo. Eu vou... É vídeo de TikTok. Eu não sei se eu solto aqui, se dá. Deixa eu ver. Se eu colocar no grupo, dá para sair aí, será? Ó, eu vou tentar. Vamos lá. Embora... a regra é não tentarás, mas vamos lá. Mas aí vai baixando devagar, vai voando de mansinho. É o seguinte, deixa eu ver se eu mesmo mostro aqui. Ó, eu enviei, vê se chegou aí. Se chegou, e se você falar que dá, eu espero, senão eu coloco aqui mesmo. Tem eu amo os alunos da FTB nessa proatividade, gente. Essa irmã é a Aline Samara. Nem pedi para ela colocar aqui. Mas ela me marcou numa publicação. Deixa eu ver se está aqui no meu Instagram. E ela colocou assim, isso, eu não sei se ela Aline Ferreira. É Aline Ferreira. Ela diz assim, compartilhando um pouco do que aprendi na imersão História da Igreja da Faculdade Bethesda, não sei o que lá. E ela soltou esse vídeo. Dá para soltar? Solta o... Ele está mutado, você tem que soltar no vídeo.
No próprio vídeo ele está mutado. Tem que volta aí. Solta de novo. Veio de um povo pequeno, desprezado, morreu numa cruz, veio de um povo vestido. Você sabia que antes de Jesus... Peraí, volta aí o vídeo. Escravos não tinham tá igual mídia de igreja aqui. Só aparece o vídeo, mas não aparece a imagem, aparece a imagem. Você sabia que antes de Jesus, viúvas eram abandonadas, escravos não tinham dignidade e hospital nem sequer existia. É só voltar o vídeo. Cristianismo não tinha. Você sabia que antes de Jesus, viúvas eram abandonadas, escravos não tinham dignidade e hospital nem sequer existia. O cristianismo não foi só uma religião, foi uma revolução silenciosa que mudou o mundo inteiro. Jesus não era rei, nem general, nem rico, veio de um povo pequeno, desprezado, morreu numa cruz e 2000 anos depois a gente ainda fala dele, enquanto os outros deuses antigos foram esquecidos. E antes alguém diga, você fala isso porque é cristã. Não, isso não é opinião pessoal. Autores como Tom Holland, Rodney Stark, Larry Sidentoft, muitos que nem cristãos são, reconhecem os valores que sustentam o Ocidente moderno surgiram com o cristianismo. Antes do cristianismo, os deuses eram usados por interesse. Era sacrifício para vencer guerra, para ter colheita, para conseguir poder. Já o Deus da Bíblia amou tanto o mundo que deu seu filho, não para receber algo em troca, mas para salvar só por amor. Esse amor mudou tudo. A mulher deixou de ser posse, passou a ser tratada com dignidade, pôde escolher marido, e o marido cristão foi ensinado a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Antes disso, a escravidão era normal, as viúvas eram ignoradas, os povos viviam separados. Mas em Cristo, como disse Paulo, não há judeu nem grego, nem homem nem mulher, escravo nem livre, todos somos um só. Foi o cristianismo que criou os primeiros hospitais, os primeiros abrigos, o cuidado com os pobres, órfãos, viúvas, doentes. E até essa ideia de assistencialismo dos governos de hoje em dia tem raiz no Evangelho, essa noção de cuidar de quem não pode pagar ou retribuir. E por que essa fé resistiu por tantos séculos? Porque Jesus não é uma ideia, ele é Deus, vivo, e ainda hoje transforma vidas, inclusive a minha, e pode transformar a sua também. Ou seja, e ela postou no Instagram e me marcou. Eu acho que eu repostei. Dá uma olhada lá no meu stories nos stories que eu repostei. E mandei, falei, parabéns, muito legal. Falei, compartilhando um pouco do que aprendi na imersão História da Igreja. Foram 3 aulas. Tá vendo aí o resultado? Em 3 aulas. Agora nós vamos abrir a especialização em História da Igreja. E aí não serão 3 aulas, serão 3 semestres de aulas. 18 meses de aulas. Isso é centenas de aulas, ou quiçá muitas dezenas de aulas, porque são 2 aulas por semana. São centenas, algumas centenas de aulas. 2 aulas por semana durante 18 meses. Tá certo? Quem são os professores? O professor Lucas Gesta, o professor Lucas Banzoli, são os nossos professores. Você tem grupo de alunos, certificado, credencial. É a FTB. É a FTB sendo a FTB. O valor, pasmem, R$360 a mensalidade desse projeto. Só que hoje, e termina hoje, é por 160. E eu não estou dizendo assim, é 200 de desconto. Não, é 200 todas as mensalidades. De hoje até o fim, você só paga 160. Todo mês é 160. Do mês que vem é 160 também. Nunca é 360. O preço de 360, esquece, para hoje. Segunda-feira, volta para o preço normal. Então, se você quer fazer a especialização em História da Igreja, o dia é hoje, a hora é essa, tá certo? Então, como que eu faço, professor? Se inscreva chamando pelo WhatsApp. Bom, o link está na descrição aqui, agora não tem, é só pela internet. Então, é só clicar no link aqui na descrição. A Tatiane falou que quer. Vamos lá, quem quer? É só clicar no link aqui na descrição do vídeo ou fixado no chat para quem está ao vivo. Clique e vá direto lá para fazer a sua inscrição. Maravilha? Então, voltamos aí com mais 1h30 do programa Crescendo da Fé, só que não. Vamos lá. Doutor Helder, já deu a hora, né? Obrigado pela... Tem mais gente esperando, Cláudio? Então solta mais um, vai. Solta mais um, senão... Como? Então, é ligação? Então vamos lá. Alô? Alô?
Pastor César Cavalcante, a paz do Senhor. Pastor Helder, que Deus continue abençoando a vida de vocês aí. Gostaria de saber, a Bíblia diz que do pó nós viemos ao pó, retornaremos e o Espírito volta a Deus que o deu. A pergunta é, o Espírito do ímpio vai para o mesmo lugar que o Espírito do justo? Dr. Helder. Bom, não obstante o irmão tenha citado um texto do Antigo Testamento, nós temos uma explicação dessa questão no Novo. Não vai para o mesmo lugar. Né? As pessoas que morreram em Cristo, ou então na promessa de que o Cristo viria, elas estão guardadas em Deus. Se não é a última instância, quando haverá a ressurreição gloriosa do corpo, podemos discutir, mas certamente aqueles que morreram antes, não acreditando na promessa de Cristo e rejeitando já, a partir do Novo Testamento, a manifestação gloriosa do Senhor Jesus, esses não têm parte com Deus, estarão esperando o castigo eterno. Não é? Bom, tem aqui a... Cadê? Marquinho Bueno. 3 aulas maravilhosas, aquele do Saltério Mariano, eu não conhecia, foi assustador, tamanha heresia. Gente, a imersão foi... Não tem uma pessoa, pode ter sido professor de história normal, história do Brasil, aprendeu muito na imersão da história da igreja, porque os professores são fabulosos, tá? Tem aqui o Douglas. Será que a minha pergunta vai rolar? Aí, rolou. Tem também o Jonatas. Será descontado no cartão por mês como Netflix? Jonatas, ontem a gente conseguiu, então dá para fazer desconto por mês lá, tá? Aí, tá eu, o Lucas Manzoli e o Lucas Gesta, na imersão sobre história da igreja, e você pode pagar 160 por mês no cartão ali, descontando mês a mês, tá? O Christian está dizendo que a imersão foi maravilhosa. Tem aí, bom, tá aí a galera. Deus abençoe a todos. Tentem aproveitar, tá, essa oportunidade de fazer a imersão pagando esse preço menor, tá bom? Então, aguardo você. Dr. Helder, muito obrigado. Desculpa a gente confundir a data, porque era para ser hoje o debate e acabou sendo sexta que vem. Então teremos o senhor sexta que vem em dose dupla. Terça que vem, né? Terça e sexta. Não, pastor, não precisa pedir desculpa nenhuma. O senhor é muito querido, se a gente puder ajudar. E se tiver outras questões também no meio, nós vamos... Então o senhor pode vir amanhã cedo, aqui 7 horas. Tô brincando. Amanhã que de quê? Amanhã é sábado, né? Mas estamos juntos, como diz a turma, estamos juntos. Eu só queria falar da questão da Lex Teologia, né, que nós estamos lançando um curso de teologia arminiana. Se você quiser se inscrever, 1, 2 e 3, né? São 18 meses também de início, para a gente poder se aprofundar em algumas questões que vai além daquilo que tem sido falado, né, sobre a teologia arminiana. Tem um aprofundamento aí em questões, vamos dizer assim, da filosofia que o Armínio acabou utilizando para poder explicar algumas questões bíblicas. Mas eu agradeço. Muito obrigado e que seu ministério cresça cada dia mais. Pastor César Cavalcante. Arigato, quer dizer, obrigado, Dr. Helder Kanashiro. Estamos ficando por aqui, minha gente. Segunda-feira tem mais programa Crescendo na Fé, então a gente volta segunda. O que tem segunda lá? Não lembro. É o Ariovaldo Ramos, né? Segunda-feira aqui vai ser de tarja preta. Vamos falar sobre política, teologia da libertação, teologia da missão integral e direita e esquerda no Brasil. É segunda-feira. Vou apanhar ou não? Mais ou menos. Você vai apanhar, mas também você vai dar umas bordoadas também, né? Vamos lá. Segunda-feira tem tudo isso e à tarde o bom e velho Crescendo na Fé. Eu tô ficando por aqui. Meu conselho, tá? Meu conselho. Se inscreva aí na imersão História da Igreja, 18 meses, você paga 160 conto pela mensalidade e vai ter aí uma especialização no final do curso, certificado com o título de especialista, garantido para você e pagando aí uns trocados, tá? Então, venha participar e ver se o Dr. Helder faz uma especialização com a gente também, que ele fica fazendo só na Lex. Então, o nosso concorrente. Aliás, um abraço ao pessoal da Lex Teologia, que é nosso concorrente mesmo, mas que faz um trabalho
extraordinário. A nossa igreja, lá em Campinas, vai receber a próxima conferência da Alex. Vai ser lá na Genuína de Campinas. Você está sabendo? Claro. Você vai? É lógico. Então, eu não sei a data. Você sabe? Não sabe também. Não, então, eu sei que está longe. Acho que é em novembro. Isso. Acho que é em novembro. Se tiver mais perto, a gente vai divulgar mais os trabalhos dos nossos concorrentes. E é assim que a gente segue. Vamos lá? Lex Teologia, um curso sobre teologia arminiana. Então, acho que super vale a pena. Não sei por onde que segue, por onde que entra aí. Lex Teologia mesmo. Tá aí. @Lex Teologia no Instagram. E vem com a gente, tá certo? Um abraço a todos os irmãos da Lex Teologia. Eu fico por aqui. Amanhã nada. Amanhã a gente descansa porque ninguém é de ferro. E segunda-feira estamos de volta. Quem é de Campinas e região, hoje tem encontro de homens com churrasco. Saindo daqui, eu vou ter que fazer esse esforço, né? Essa dureza. O Varão trabalha com carne? Trabalhamos com carne, né? Dependendo da carne. Colchão duro nós não trabalhamos. Mas se for Angus, aí a gente já começa a trabalhar também. Vamos lá, obrigado, gente. Deus abençoe. Estou ficando por aqui. Amanhã, segunda-feira, a gente volta. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.